Vamos com a informação ao vivo. É a Cláudia Plete que vem com esse caso de violência doméstica que terminou com a morte de uma mulher de 21 anos. E a arma do crime é arma branca. Foi a faca que ele utilizou para tirar a vida dela e depois atentar contra a própria vida. E ainda com a presença do filho, né? Uma criancinha de 4 anos que estava na residência no momento que a mãe foi assassinada. Cláudia Plete, uma boa noite. A informação ao vivo é contigo no Cidade. Boa noite, Zanotto, para você e a todos que nos acompanham. Aline da Silva Costa, de 21 anos, é a vítima desse feminicídio ocorrido na noite dessa quarta-feira no bairro Salto, aqui em Blumenau. E o suspeito é justamente o marido dela, um homem de 43 anos, identificado como José Aloísio dos Santos. E ele, inclusive, como você bem disse, atentou contra a própria vida depois de esfaquear a esposa, depois de uma discussão. Ele atentou contra a própria vida de que forma? Se esfaqueando também. Tentou tirar a própria vida depois de assassinar a esposa. No quarto da residência que eles moravam, no bairro Salto, ele teria levado ela para dentro do quarto porque o filho deles, de 4 anos, estaria na residência. De acordo com as informações preliminares, o filho ele não teria presenciado o assassinato. Mas, é claro, estava dentro da residência, sabia que o crime estava acontecendo, inclusive, de acordo com depoimentos de vizinhos que estavam no local. Esse crime é mais um feminicídio registrado nesse ano em Blumenau. Temos 2 feminicídios aqui na cidade, por enquanto, registrados, né, que foram considerados realmente feminicídios. E aí, então, toda a comunidade aqui de Blumenau e região bastante chocado novamente com mais um caso desses. O repórter Marco Aurélio Júnior vem com mais detalhes, uma reportagem completa que a gente vai assistir. Um casal calmo e amigável. Palavras da própria vizinha, que dividia terreno com o autor e com a vítima há quase um ano na rua Otílio Verdi, no bairro Escola Agrícola, e que relatou que nunca tinha visto o casal discutir. O que eu via do dia a dia deles, que eles estavam bem, só que ele tinha muito ciúme dela. Como ele é mais velho do que ela, né? Então ele tinha muito ciúme dela. Pelo que eu via dele, eu vi ele calmo até demais. Tanto que eu falei assim, né, eu nunca vejo você de cara feia. Isso quando a gente estava conversando, né, brincando, eu falava assim, eu nunca vejo você de cara feia. Ele falava assim, vó, nunca me queira me ver com raiva. Nunca me queira ver. Quando eu estou com raiva, eu viro um bicho. Foi o que ele me respondeu. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite, quando José Aloísio dos Santos, de 43 anos de idade, se trancou no quarto com Aline Silva Costa, de 21 anos, e matou ela com 2 facadas. O casal morava nessa casa junto com o filho de 4 anos de idade, além da mãe, do padrasto e da irmã da vítima. Todos estavam em casa no momento do crime. A motivação do crime seria um suposto pedido de separação por parte da vítima de 21 anos de idade. Momentos antes de tudo acontecer, o suspeito veio até essa janela conversar com a vizinha. Depois disso, ele voltou para casa e esperou a esposa chegar antes de se trancar no quarto com ela e cometer o crime. Ele chegou em casa, aí a pastora veio aqui na minha casa fazer uma visita, aí a pastora foi e levou ela lá para a igreja, para conversar com ela, não sei o quê. Aí ele chegou, ela não estava, foi na hora que ele veio aqui na janela conversar comigo. Aí ela ligou para a mãe dela, falando que para ele buscar ela. Ele foi buscar ela na igreja, pegou o carro, foi buscar ela e chegaram de boa. Aí eu vi, estava aqui dentro de casa, só vi foi o barulho e vi a mãe dela gritando, vó, vó. Aí a gente correu para cá, tiramos as crianças, a mãe dela já estava do lado de fora, o padrasto, estava todo mundo aqui do lado de fora. Aí eu fui lá no quarto, tentei empurrar a porta, chamei por ele. Aí eu vi ela falando ainda, ela ainda estava falando com ele. Aí eu falei assim, ô Né, abre essa porta, vamos conversar, Né, se acalma, vamos conversar. Aí ele foi e respondeu, não, vó, acabou. Após matar a mulher, o autor do crime ainda tentou tirar a própria vida, mas foi atendido a tempo e encaminhado ao Hospital Santa Isabel, onde está estável e permanece internado e escoltado. Segundo a Polícia Militar, foi necessário arrombar a porta do quarto onde o casal estava para chegar até José Aloísio e Aline. E agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para confirmar as circunstâncias de mais um feminicídio em Blumenau. Olha, um caso que bastante
bastante chocante, né? Claro, mais uma vez na cidade de Blumenau. E a gente confirmou no Hospital Santa Isabel, inclusive, no início da noite dessa quinta-feira. E o autor desse crime, o suspeito, né? O autor desse crime, ele continua internado no hospital em estado estável. Está, obviamente, escoltado por policiais da Polícia Civil aqui de Blumenau. Agora, como o casal ele era natural, ambos eram naturais do Pará, a família da Aline está fazendo uma vaquinha para que eles possam levar o corpo dela para que seja sepultado, para que o velório aconteça lá naquela região. A gente vai pôr os dados da vaquinha aí na tela. Você consegue acessar campanhadobem.com/Aline Silva Costa. Ali você consegue acessar e contribuir com a vaquinha que a família da Aline está fazendo agora para que o corpo seja levado e velado, sepultado junto de seus familiares. Anoto, conto com você. O que a gente tem é a semelhança desses casos, né? Diversas situações de violência doméstica, quando chega ao extremo, né? A morte da mulher, e aí configura o feminicídio, desse momento tenso que é o término da relação. Porque bastaria simplesmente, quando um não quer, dizer deu. Mas quando esse um é a mulher e quando o outro é o sujeito homem, que tem dificuldade em entender isso, né? Nós temos situações como essa, onde o sujeito não está aí para legislação nenhuma. Não importa a pena que ele vai pegar, porque ele, quando atenta contra a própria vida, ele está totalmente transtornado, né? É um comportamento doentio. Na legislação, é um crime passional, mas é a falta de equilíbrio, né? É da pessoa estar preparada, de saber como lidar com as emoções e quando há o término de uma relação, né? Então, é o alerta, né? As mulheres, quando querem terminar os seus relacionamentos, infelizmente, é uma situação que vai muito além do convívio do casal, né? É uma situação que deve haver a participação de familiares, de pessoas próximas, quando há essa possibilidade, né? Quando há alguém perto, a chamada rede de apoio, para proteger essas mulheres e também para dar um apoio aos homens, né? Que demonstra esse comportamento doentio de não aceitar, né, o fim de um relacionamento.